Hoje a gente vai para mais um episódio do PL Papo e Ponto. Hoje com a Ju. Ela chama Juliana Janella. Ela é especialista em obesidade e endocrinologista há quase 20 anos. E a gente vai falar de um tema muito comum, a caneta. As canetas, elas vieram com certeza para revolucionar todo o mercado do emagrecimento, né, o tratamento da obesidade. Mas nem tudo são flores. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho linkado com a cirurgia plástica, o quanto é positivo, o quanto é negativo. Prazer, Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Ju, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, falando desse assunto que é tão gostoso para mim e que é da minha prática diária, né? Sou endocrinologista há quase 20 anos, né? E hoje o meu consultório é basicamente de pessoas que me procuram para perder peso com saúde. É né? isso, né, Ju? Eu acho que hoje a gente tem muito... Eu, pelo menos, tenho muitas pacientes usando. Pacientes que, às vezes, nem estão fora do peso, ou, às vezes, elas almejam perder poucos quilos, mas elas usam a caneta como um facilitador para um objetivo, né? Só que isso tem seus pormenores, né? Não é tão fácil lidar com a caneta, porque a gente tem alguns malefícios quando a gente pensa em cirurgia plástica e quando a gente pensa até no envelhecimento de cada paciente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa relevante e que a gente escuta muito pouco sobre esse assunto, né? Que é a perda de massa muscular e tudo mais. E você vai dar uma pontuação sobre o que fazer, né? Como melhorar essa questão da perda da massa muscular. Então, vamos começar aqui. Quero que você me fale, Ju, o que realmente... se elas realmente funcionam, essas canetas, ou se existe muito Instagram, muita notícia, muito boom em relação a essas canetas. Me fala um pouquinho sobre sua opinião. Olha... as canetas, elas realmente funcionam, tá? Eu costumo dizer que as canetas, elas revolucionaram o tratamento da obesidade, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha aí um gap entre pacientes que precisavam perder até 10% de peso e que você muitas vezes não precisava nem de medicamento para isso, né? Você conseguia aí com mudança do estilo de vida oferecer para esse paciente essa perda. E no outro extremo, pacientes que precisavam perder mais que 25% de perda de peso e que a opção para eles era a cirurgia bariátrica. E entre 10 e 20, 25%, a gente não tinha muito a oferecer para o paciente. Então, eu falo que as canetas hoje entregam um resultado para muita gente, né? E tirou muita gente também da indicação da cirurgia bariátrica, né? Eu cheguei a ver pacientes que me procuravam e que voltavam um tempo depois tendo feito uma cirurgia bariátrica, sem ter inicialmente uma indicação, né? O paciente me falava, olha, eu vou engordar para fazer a cirurgia bariátrica. Nossa, a gente teve muito isso, né? E hoje, o que a gente tem feito, né, é tirar pacientes da cirurgia bariátrica, né? Não que a cirurgia bariátrica deixou de ter as suas indicações. Os colegas, né, que fazem cirurgia bariátrica notaram nos seus consultórios, né, a diminuição de pacientes para isso, mas eu vejo isso com alegria mesmo, né, porque a obesidade ela é uma condição crônica, multifatorial e recidivante, né? Mesmo o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, ele não está curado da obesidade. A gente deve reservar a cirurgia para os pacientes que realmente ainda não se beneficiam ou nesse momento, a gente não tem nenhuma medicação no mercado que vai oferecer, por exemplo, uma perda de mais de 35% do peso. Eu sempre falo do meu pai aqui, porque meu pai é
uma grande referência em vários fatores, assim, eu sempre conto, que eu contei vários episódios anteriores, ele fez a bariátrica para dançar valsa comigo. Ele tinha 165 quilos. Olha. Ele chegou num estágio, Ju, que ele mal levantava da cama, assim, ele saía, trabalhava, mas sempre muito estressado. Aí ele chegava sexta-feira à tarde em casa, e o problema é que ele sempre trabalhou de madrugada, então ele tinha era a máquina de lavar batata na época, então ele plantava batata, ele lavava batata, ele ensacava e vendia. E aí isso funcionava de madrugada. Então aquele estilo de vida horrível, né? Não dormia bem, não se alimentava bem e acabou ganhando muito peso, muito estressado entre sibutramina, anfetamina, para poder perder o peso. Então ele perdia muito, ganhava muito, fazia muito rebote, nisso pressão alta, diabético. Quando chegou a época da minha formatura, ele falou: Meu Deus, se eu não fizer nada, eu não vou conseguir dançar, porque ele era muito grande. E ele fez a bariátrica e perdeu muito peso. Foi muito bom para ele naquela época, porque é isso, não tinham outros recursos, né? E agora ele voltou a ganhar peso. Há uns 2 anos, ele ganhou muito peso. Eu até fui ver umas fotos esses dias. Falei, meu Deus, como meu pai estava obeso de novo. E a gente não percebeu. Ele era tão obeso que quando ele voltou a ficar um pouco mais obeso, a gente até passou despercebido. E agora ele tá usando a caneta e voltou a regredir de novo pro peso pós-bariátrica. E assim, qualidade de vida no talo, né, Ju? Assim, Sim. usa short. Depois disso, ele fez plástica. Ele fez uma abdominoplastia, fez a lipo das costas. Então, melhorou muito a qualidade de vida dele. Como ele se via no espelho, né? Muito bom. E é isso, mesmo o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, pode se beneficiar da caneta nesse processo para diminuir o reganho, né? E por isso até eu não gosto desse termo canetas emagrecedoras, né? A gente prefere usar o termo canetas anti-obesidade, medicação anti-obesidade, né? Assim como a gente tem aí o remédio da pressão, que é antihipertensivo, o remédio para depressão, que é antidepressivo, por que não, né, usar essa denominação mais correta, medicação anti-obesidade? E o paciente que realmente tem obesidade, ele precisa entender isso, né, que é uma doença, muitas né? vezes ele vai precisar de uma medicação para a vida toda. Né? O meu pai me perguntou isso um dia. Ele falou assim, Ju, até quando eu vou usar a caneta? Eu falei, pai, para sempre. Porque assim, o estilo de vida é horrível. Ele ele acorda muito de madrugada, ele dorme mal, ele se alimenta mal. Eu falei, pai, se você não mudar seu estilo de vida, é para sempre. É uma medicação crônica, né? Sim. Então, a obesidade é uma doença crônica, né? Enquanto todo mundo demorou muito para entender isso. Achava-se que, né, fez a bariátrica, acabou o problema. E não, né? Nesse tempo todo, a gente viu muitos pacientes ganhando peso novamente. Claro, a gente tem ali, né, as exceções que permanecem com baixo peso. Eu acho que mais por medo mesmo do que qualquer coisa. Mas é para sempre, né? É um tratamento crônico. Sim, sim. E uma coisa que você falou, né? Inclusive, né, seu pai chegou a usar medicações como anfetamina, sibutramina. Um grande diferencial hoje das canetas é que são medicamentos que não agem no sistema nervoso central da mesma forma que agem, por exemplo, sibutramina, as anfetaminas, né? Onde eu costumo dizer que o paciente, muitas vezes, com essas medicações orais até, ele vai ter um controle do apetite, mas os efeitos colaterais são imensos e a gente não, e no final a gente não tem também uma perda de peso satisfatória, né? Os pacientes, quando usavam, por exemplo, anfetaminas, né? As anfetaminas, elas são drogas anorexígenas, né? O paciente fica totalmente sem apetite, mas, por outro lado, muito irritadiço, não consegue dormir, né? Exato. Aumenta a pressão, pode fazer uma arritmia. Eu me lembro muito bem, assim, nos idos ali de 2000, até um pouco antes, né? A gente pegava ainda muitos pacientes utilizando anfetamina, né, fenproporex, anfepramona, para perda de peso e tendo que fazer associações com remédios tarja preta, né, para poder dormir. Então,
um remédio para tirar o apetite, o outro para conseguir dormir. E eram associações muito perigosas. Por muito tempo, as pessoas conseguiam usar esse tipo de medicamentos sem precisar de receituário, comprando... enfim, naquela época nem tinha internet, né? Mas sempre tinha ali... o mercado negro, ele sempre existiu, o mercado negro, que sempre existiu, né? A gente, mesmo a sibutramina, quando ela surgiu, até foi vista como uma droga muito boa, né? Porque o paciente tinha aí uma saciedade importante, mas com o passar dos anos a gente viu que é um remédio que hoje tem poucos casos que a gente pode utilizar, né? Tem que tomar muito cuidado. E eu lembro nitidamente dessa época que foi minha infância e adolescência, do meu pai usando essas medicações. Meu Deus do céu, não tinha quem aguentasse o mau humor, assim. Ou ele estava dormindo, ou ele estava extremamente agitado, comendo horrores, ou passava dias sem comer. Era um negócio absurdo, assim, o quanto realmente mexia com o humor, mexia com a fome, mexia com tudo, o sono, tudo. E hoje a gente tem essas canetas e eu queria falar um pouco da indicação, né? Qual que é a melhor indicação, se existem indicações para esse uso, porque hoje tá um boom, né? Todo mundo usa e até quem é isso, quem quer perder pouco peso, que às vezes só na mudança do estilo de vida conseguiria, né? Tem esse porém também, né? Sim, sim. E a gente vê muito isso, né? As indicações para as canetas... As indicações clássicas, né? E eu costumo dizer assim, são as indicações e são indicações que foram realmente estudadas, né? A população estudada são as pessoas que têm sobrepeso e têm alguma comorbidade, né? Às vezes a pessoa não está ainda com obesidade, mas ela já tem um sobrepeso e tem apneia do sono, diabetes, hipertensão, às vezes uma doença osteoarticular que limita muito aí, que dificulta muito o dia a dia, né, a qualidade de vida. Paciente que às vezes não consegue nem fazer atividade física porque já tem a consequência, uma artrose, né, um desgaste aí articular que impede. E pessoas que têm obesidade. Hoje, a gente sabe, a obesidade é uma condição, é uma doença crônica. O paciente não existe obesidade saudável, né? Então, eu tenho obesidade, mas os meus exames são todos normais, a minha pressão é boa, eu não sou diabético, não. E isso eu te falo, tem estudo que mostra, a obesidade é um fator de risco isolado, sozinho. Eu só preciso ter obesidade para ter maior risco de doença cardiovascular, né, de infarto, de AVC. A gente sabe a associação da obesidade com risco para vários tipos de câncer, né? A obesidade e o sobrepeso com comorbidades têm indicação para o uso das canetas. E aonde que elas agem? Onde que essas canetas elas agem no organismo? Né, em relação à fome? Elas agem nesse ponto específico? Porque elas foram criadas, na verdade, para outras coisas, né? E aí se descobriu que elas faziam perder a fome, né? Me fala um pouquinho. Olha, as medicações, eu vejo isso até como uma outra vantagem, elas são sintéticos, modificados, né, de hormônios que o nosso próprio organismo produz, né? E dentre eles, o mais conhecido é um hormônio chamado GLP-1. E esse hormônio, ele age em vários órgãos, né? Tem receptores para esse hormônio no cérebro, né? No hipotálamo, onde está o centro da fome. Age no estômago, né? É a ação desse hormônio que determina tempo que o alimento vai demorar para sair do estômago e cair no intestino, né? A gente fala, o hormônio, ele lentifica o esvaziamento gástrico, dá aquela sensação de que o estômago está menor. Isso ajuda muito no processo da saciedade. O hormônio age também no pâncreas, né? Liberando aí, ajudando na liberação da insulina depois da refeição. E hoje a gente sabe que tem receptores para esses hormônios no coração, no fígado, no próprio tecido adiposo,
na musculatura, né? Então, a gente sabe que a caneta, ela não age simplesmente no apetite, mas ela controla o apetite, a compulsão alimentar, né? Dá aí a saciedade. E tem uma coisa muito interessante, né? Hoje a gente fala muito de uma coisa chamada food noise, né? Que é o ruído alimentar. As canetas, elas tiram aquela coisa do pensamento em comida. Um paciente, por exemplo, que tem uma compulsão, ter esse controle, tirar aquela vontade de comer mesmo sem fome, é muito bom, assim. É libertador, por exemplo, para um paciente que tem uma compulsão alimentar. Eu imagino que sim mesmo. Eu tenho uma dificuldade de manutenção de peso. Eu vivo brigando com o meu peso, né? E por muitas vezes, a depender da época que eu tô ali do período menstrual, eu tenho essa compulsão, né? Eu já fiz uso da caneta e realmente é algo muito gostoso, assim, porque te deixa num... Eu falava assim, nossa, parece que eu sou normal, né? Nesses momentos de estresse, assim, eu falava, nossa, eu sou normal, eu tô sem fome, olha que delícia que é essa sensação. Então, sim, né? Para quem tem compulsão alimentar, né? Com certeza é um tratamento excelente. E lembrando o que a Ju falou, exatamente por conta dessa questão do esvaziamento, né? Do esvaziamento do estômago estar mais lentificado, é muito importante a gente fazer um gancho do porquê que a gente tem que suspender para cirurgia. Qualquer cirurgia, dependendo do protocolo hospitalar, vai entre 2 a 3 semanas. Então, eu falo para todos os pacientes suspenderem as canetas 3 semanas antes das cirurgias. Exatamente porque essa comida fica mais tempo no estômago. Como o estômago está lentificado, ele esvazia de uma forma lentificada, a comida pode estar ali no período da cirurgia. Então, falou que está usando a caneta, com certeza a cirurgia vai ser suspensa e deve ser suspensa até por conta do risco de aspiração, pneumonia e até óbito. Então, o ideal, 2 a 3 semanas de suspensão, eu falo para todos 3 semanas. Esse é um ponto importante, porque às vezes vem de colegas, assim, que eles falam, mas por que tem que suspender a caneta? Eu falo, porque é esvaziamento gástrico, né? E já que a paciente vai receber uma anestesia, ou ela vai até ter uma sedação, né? Vai ficar mais sem um poder de controle, né? Em relação à deglutição e tudo mais. Então, é muito importante a gente saber desse porém, né? Porque de suspender a caneta. Aí a gente vai para uma parte importante, Ju, que é a perda de massa muscular com essas canetas. Isso interfere diretamente no resultado das minhas cirurgias. O que você tem feito para prevenir isso né, claro, e esse é um dos motivos pelos quais o uso da caneta ele tem que ser acompanhado tem que ser feito com acompanhamento médico, porque a perda de massa muscular tem um malefício gigante, principalmente na paciente que está envelhecendo, numa fase mais idosa. Então, a perda de massa muscular ela é ruim em todas as fases, principalmente para o paciente que está numa fase mais avançada. Vamos falar um pouquinho desse assunto, Ju. Até um pouquinho antes de falar sobre isso, e vou chegar agora, mas acho legal também a gente falar dos efeitos colaterais, que tem muito a ver com o que você falou da ação, né, no estômago, da lentificação do esvaziamento gástrico. E é tão importante que o paciente tenha o acompanhamento para entender que existem efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, o refluxo, a alteração intestinal, né? A gente pode ter tanto a constipação quanto até a diarreia em alguns casos, né? E são efeitos que geralmente são transitórios e que podem ser minimizados com o tipo de alimentação que deve ser feita durante o uso das canetas, né? E agora, a perda de massa muscular, eu falo que pode até ser quando muito exuberante, simplesmente por uma falta de estratégia com o uso das canetas, né? Então, toda perda de peso, seja ela com remédio ou sem remédio, dificilmente você vai perder só massa gorda, né? Você vai perder musculatura. A gente costuma dizer que para cada quilo perdido, eu posso tolerar, aceitar uma perda de até 25% de massa muscular. Não mais que isso. Até porque a massa muscular, ela é fundamental para determinar o nosso gasto energético, né? O nosso metabolismo está diretamente relacionado com a massa muscular. Perfeito. Então, para que eu diminua o risco do reganho,
após esse processo, a gente precisa ter uma estratégia alimentar, né? Uma dieta com um aporte proteico adequado e o exercício, né? Não adianta você comer muita proteína e não trabalhar a musculatura, fazer o exercício de resistência para isso. É uma construção, né? É uma construção. Construir massa muscular. Não adianta só se exercitar sem comer proteína e não adianta comer só proteína sem se exercitar, né? Exatamente. E assim, muitas vezes o paciente que está usando, né, sem o acompanhamento, ele tem aquele efeito que você falou de, fico até assim, sem fome, que reduz mesmo o apetite. Isso é uma resposta, né, uma ação do medicamento que a gente quer muito. É muito importante para a gente que o apetite esteja bem controlado. Mas a gente não quer que esse paciente fique sem se alimentar, né? Eu costumo dizer para o paciente, você vai aproveitar isso para organizar a sua dieta, para modificar o seu estilo de vida. Não precisa esperar ter fome para comer, né? A gente vai conseguir... A gente precisa do déficit calórico, mas se o paciente pensar assim, que bom que eu estou sem fome, vou ficar sem comer para emagrecer mais rápido, ele certamente vai perder muita musculatura. Com certeza. A balança, né? Muitas vezes o paciente chega, né, nesse processo, a gente pesa, diminui o peso. Quando a gente avalia ali a composição corporal, e por isso eu gosto muito de sempre fazer a bioimpedanciometria para avaliar o que foi que perdeu e fazer as medidas, né? Avaliar a medida da circunferência abdominal. Muitas vezes ele fica um pouco decepcionado. E aí eu mostro para ele, olha, tivemos perda de peso, mas a gente teve perda de mais de músculo do que de gordura. E é onde a gente recalcula a rota, né? Traça ali uma nova estratégia, reforça a necessidade de atividade física, né? Isso eu falo sempre, desde a primeira consulta. E muitas vezes o paciente começa a medicação, aí ele está perdendo peso, ele se acomoda um pouquinho para começar o exercício. Às vezes nem tem essa rotina mesmo, né? E ele fica empolgado porque ele está perdendo peso, então ele nem vai precisar fazer academia, que delícia, eu estou perdendo peso sem fazer nenhum esforço, né? Sim. E essa é uma parte ruim, na verdade, exatamente, né? Exatamente. E assim, para cirurgia plástica, isso é muito ruim. Eu também sempre faço a bioimpedância. A paciente entra na clínica, elas já sabem, assim, elas sempre ficam nuas e fazem a bio. Ela fala assim, meu Deus, toda vez que eu venho aqui eu tenho que pesar. Toda vez que vem tem que pesar, porque é muito importante eu acompanhar a composição corporal, né? O peso, para mim, de nada muda. Ela pode ter 100 quilos ou ela pode ter 50 quilos, que, na verdade, o que importa para mim é gordura visceral, massa muscular, percentual de gordura. E eu tenho um padrão, assim, que pelo menos 35% de gordura para eu poder fazer uma cirurgia plástica. Mais que 35% não recomendo, porque eu vou lipoaspirar muito, vou gerar muita flacidez. Então, depois a gente tem esse problema, né, da flacidez que... Hoje a gente tem as tecnologias para melhora, mas a única forma de resolver 100% é corte e costura, eu brinco, né? Então, depois de uma cicatriz, sempre cicatriz. Tudo que a gente pode evitar é sempre melhor. E como que a gente evita essa questão da perda de massa muscular com grande flacidez? Vai fazendo atividade física, fazendo uma perda gradativa de peso, sem coisas... eu falo para elas, a cirurgia plástica é algo totalmente programável, não é uma coisa que tem que ficar fazendo e perdendo peso de uma forma tão agressiva. Vamos devagar. E depois da cirurgia é pior ainda, porque tem uma perda do resultado. O abdômen, né, a gente aumenta, diminui, ganha um pouquinho de flacidez, mas são coisas que a gente tolera. Agora, a mama, depois que ela cai, ela não volta para o lugar. Ela não se acomoda de novo. E aí, só uma nova cirurgia. Então, em épocas de caneta, o que eu tenho visto absurdamente é a perda do resultado das cirurgias mamárias. Porque é isso, do abdômen, né, pós-abdominoplastia, ganha um pouquinho, fica com o estômago alto por causa da gordura visceral, depois reduz. Ok, na lipo também, mas a mama... é perda do resultado com nova cirurgia. Então, o paciente precisa entender que massa muscular faz preenchimento, massa muscular melhora a flacidez, massa muscular aumenta o metabolismo. Então, é isso. Eu acho que as pacientes precisam muito ouvir esse podcast para entender que tudo interfere, tanto no preparo da cirurgia, quanto no pós-cirurgia. E principalmente quando a gente vai falar de envelhecimento, né? A massa muscular é muito importante. Eu falo isso para elas, como vocês querem se levantar da cadeira, você não tem massa muscular.
Eu vejo pacientes caquéticas, assim, muito emagrecidas, sem massa muscular, por excesso de uso da caneta. Mas não ganham massa muscular porque não se exercitam, não mudam o estilo de vida e tudo mais. Não, e como a gente falou, né? Você pode perder peso, se não tiver estratégia, vai ter o reganho. Uhum. E quando essa perda de peso, ela foi feita de forma muito rápida, muito acelerada, sem estratégia, o paciente depois, ele vai estar ali, perdeu peso, mas está com menos massa muscular, perdeu também muita massa muscular. E aí o que acontece às vezes, quando tem esse reganho e não teve atividade física, eu vou ter um paciente com uma gordura corporal aumentada, mais aumentada às vezes até que quando começou o processo e com menos massa muscular ainda que estava lá no começo. Então, metabolismo no chão, né? No chão. A gente tem muita preocupação, assim, pior que a obesidade é a obesidade sarcopênica, é a obesidade com pouca massa muscular. Muitas vezes ocorre o reganho e o paciente está com uma composição corporal muito pior do que ele estava lá atrás, né? Então, não adianta. Cada vez mais a gente tem falado, reforçado, né, sobre a importância da massa muscular, né? O músculo, ele protege os ossos, ele segura as articulações, determina o nosso gasto energético. E assim, a musculatura, né? O músculo, ele é um órgão endócrino. O músculo produz hormônios, produz substâncias que agem não só nesse gasto energético. Hoje a gente tem visto aí substâncias que também modulam a questão do apetite, por exemplo, né? Músculo é fundamental. É um órgão que deve ser bem tratado. Com certeza. Eu vejo muitas pacientes, quando eu faço a bio, elas se assustam. A gente faz a bio, a hora que eu vou ver 48 de percentual de gordura. Meu Deus, o que você arrumou aqui no pós-operatório? Quando você vai ver massa muscular, assim, 18, 20. Eu falo, meu Deus, não pode, desse jeito não dá. E aí eu tento, né, explicar que... E muitas vezes isso é sem acompanhamento, o uso da caneta sem o acompanhamento, que por mais que hoje a gente precisa da receita ali, mesmo assim, ainda tem muita venda de forma irregular, né? E elas usam as canetas de forma, né, indiscriminada, sem um acompanhamento. E isso é muito ruim. Principalmente no pós da cirurgia. Porque ganha muita flacidez. E depois, para a gente corrigir essa flacidez, muitas vezes vem com cicatrizes que é um medo de muitas pacientes, né? Ai, meu Deus, uma cicatriz. Mas é a única forma que a gente tem, porque não existe tecnologia perfeita. Por mais que elas evoluíram muito, né? A gente tem as radiofrequências invasivas. Hoje eu uso o retraction, que é uma forma mais profunda, é feita como uma lipoaspiração, e tem o Morpheus, que é para tratar, que ela pega ali mais pergaminho. Então, muitas vezes eu associo as tecnologias, elas vão até 50%. E a depender de cada paciente. A gente sabe que essas pacientes, se você fizer exame de sangue, aí vem homosteína super alta, vitamina D baixa, às vezes o ferro no chão, hemoglobina baixa. Ela tá de uma forma toda consumida, não é só a massa muscular, né? Preparar essa paciente para cirurgia é muito difícil. E no pós também é muito ruim, porque eu dependo, né, do estímulo de colágeno, eu dependo que essa pele esteja de boa qualidade para fazer a contração. Então, tudo isso importa, né? A paciente, ela é olhada como um todo, assim, não é só a massa muscular ou só o percentual. Nossa, como você é chata com peso. Sou muito, porque eu realizo a cirurgia. Eu quero que a paciente fique satisfeita. E não que ela tenha uma baixa durabilidade, um resultado por pouco tempo. Eu quero que ela experimente esse resultado. Muitas vezes elas estão ali com 3 meses da cirurgia, elas viram o resultado e ganham peso de novo. Elas nem curtiram, porque nem chegou a desinchar tudo que precisava. Aí eu falo, meu Deus, gente, não. Então, eu sou muito chata com isso. Faz bem. Vamos fazer um bate-bola rápido, Ju. Então, você já falou para quem quer a caneta... quem para a caneta engorda tudo de novo? Aí é um mito que tem um fundo de verdade importante, né? Eu costumo dizer que a caneta tem uma analogia interessante, que assim, vamos comparar as canetas aos andaimes que o operário usa para construir o prédio. Então, assim, os andaimes, que são as canetas, né, é que auxiliam o operário a construir o prédio. Mas se você tirar o andaime antes do prédio estar pronto, ele cai.
Então, assim, você não pode suspender a caneta sem que haja uma preparação, né? A pessoa tem que realmente ter mudado o estilo de vida. Então, de um lado está a caneta e de outro está ali o entendimento, né? Que a vida tem que mudar, que a alimentação para sempre vai ser diferente. A prática do exercício cada vez, né, mais sólida, de uma forma mais constante. E assim, se você está bem com a caneta, por que, né, ter essa pressa de parar? Então, a caneta, sim, ela dá esse controle do apetite. E se você tira abruptamente, a fome volta, né? A gente não pode esquecer que o gasto energético basal, né, o metabolismo, que o nosso corpo gasta de energia para se manter funcionando, depois que você perde peso, esse gasto energético ele é menor, né? O corpo, o metabolismo, às vezes a pessoa fala, ai, meu metabolismo é lento. Olha, depois que perder peso, pode ficar mais lento ainda. Então, eu tenho que ter a compensação com atividade física, eu tenho que aumentar a massa muscular, e a gente fica até meio repetitivo nisso, mas é a pura verdade. É verdade. E eu não digo que todo mundo vai precisar usar a caneta para a vida toda, mas a grande maioria, sim. E a gente pode, eventualmente, fazer pausas, né? Só que eu preciso ter uma estratégia para isso. Fazer um desmame. De repente, eu não vou precisar manter o paciente numa dose mais alta. Perfeito. Mas assim, é um erro. Estou bem, né? Para a caneta. E eu vou te falar que isso não é só das canetas, né? Independente do que você fez para manter a perda de peso, se você para, você vai ter o reganho, né? Por isso, tem que ser de forma gradativa. Eu não gosto de nada muito assim, de dieta muito radical. Não dá. Então, fazer algo que você consiga sustentar a longo prazo. Perfeito. Elas substituem a bariátrica? As canetas, eu acho que não substituem a bariátrica, né? Ainda a gente tem pacientes com indicação muito para a bariátrica, né? A gente ainda não tem uma caneta que ofereça aí uma perda, por exemplo, de 40% do peso inicial. Se eu estou diante de um paciente que tem uma necessidade de mais de 30%, 40%, principalmente assim, de perda de peso, esse paciente ainda tem indicação para cirurgia bariátrica. Perfeito. E sobre o lipedema? Cresceu tanto, né, esse assunto do uso da caneta para lipedema. Você tem percebido melhora mesmo? Qual a sua estratégia em relação a esse assunto? Muito bom. Realmente, a gente tem hoje aí recebido, né, cada vez mais pacientes com esse diagnóstico de lipedema, até porque, infelizmente, o lipedema ele só foi aceito, só foi reconhecido como doença em 2020, né? A gente tem 6 anos desse diagnóstico, né? Que lipedema ganhou ali um número no CID, né? E quando tem esse diagnóstico é libertador, né, para as pacientes. Exatamente. A gente tem sim, né, situações onde eu vou ter lipedema mais sobrepeso, lipedema mais obesidade, mas temos muitas pacientes, né, na verdade, porque o lipedema ele é uma condição quase exclusiva das mulheres ou de homens que têm ali uma outra condição hormonal onde o hormônio feminino se sobressaiu, né? Vou falar então das pacientes. Eu não tenho nenhum paciente que tem do sexo masculino que tem lipedema. Então, das mulheres. A gente tem aquela mulher que, por muito tempo, ela recebia como orientação, né, do médico, olha, você precisa fazer dieta, fazer exercício. E muitas vezes ela não tinha, né? Se colocar ali no IMC, ela não tinha sobrepeso. Ela tem realmente só o lipedema, um acúmulo de gordura aí, principalmente membros inferiores. Apesar das canetas, né? Principalmente da tirzepatida, né? Que é a caneta que tem sido mais usada para lipedema,
realmente, na prática, a gente vê que tem uma melhora, né? Agora, se eu tenho uma paciente que não tem sobrepeso e tem lipedema, eu posso usar essa caneta. A gente sabe que a tirzepatida, né? Acho que eu posso falar aqui o nome, que é o princípio ativo do Mounjaro, ele tem uma ação lipolítica, né? O que significa isso? Ele tem uma ação na gordura embaixo da pele maior do que a semaglutida, né? Que é o famoso Ozempic. Por causa desse mecanismo de ação, a gente vê melhora em pacientes que têm lipedema. Agora, a gente não tem nenhum estudo ainda, pode ser que daqui a pouco a gente tenha um estudo que foi feito só com mulheres com lipedema e que foi usado ali doses, né, padronizadas, monitoradas, para dizer realmente a ação, né, e a resposta, a segurança, a eficácia. Então, o que a gente tem, na verdade, é baseado na nossa prática clínica. E aí, uma dificuldade é que, para uma paciente que tem lipedema e não tem sobrepeso, eu não posso usar para essa paciente a mesma dose que eu vou usar para quem precisa perder peso. Sim. A gente tem, e por isso se fala, né, em doses baixas, doses fracionadas, doses realmente diferentes para pacientes que têm só lipedema. Mas sim, eu tenho algumas pacientes usando e na prática a gente vê melhora. E eu acho isso sensacional, né? Porque pode ser que a gente esteja aí encontrando algo, né, como tratamento para essas mulheres, né, que até agora a gente tem poucas ferramentas, né, e uma delas é a cirurgia plástica, né? E assim, na plástica, né, a cirurgia de lipedema, ela só acontece depois que o paciente está muito estabilizado da parte inflamatória. Porque isso é muito ruim. Uma paciente inflamada é uma paciente que tem mais chance de complicação. Então, ela tem mais chance de infecção, tem mais chance de seroma, tem mais chance de trombose. Essa é uma cirurgia que ela é grande, a gente lipoaspira muito, sai muita gordura da coxa, é uma coisa absurda. Então, quando a gente faz coxa, a gente restringe a coxa e membro inferior ali, né, na perna, não faz a parte corporal, exatamente porque a paciente perde muito. Às vezes, né, assim, 8, 10 litros de gordura. Praticamente não sangra, mas é aquela gordura bem amarelada mesmo, que você vê que realmente é uma gordura densa. Qual que é o problema disso? Flacidez no pós-operatório. Então, mais do que nunca, a paciente precisa entender a importância da massa muscular. Né, ela realmente ter uma massa muscular boa para que essa pele não sofra tanto. Porque não adianta a gente trocar um acúmulo de gordura por uma flacidez. Incomoda tanto quanto. Tem muitas pacientes que falam, ai, Ju, não, a flacidez não me incomoda. Incomoda muito. A gente sabe, eu sei porque eu pego essas queixas todos os dias. Tem um paciente que não tem nada de gordura, mas está ali queixando da flacidez. Então, incomoda, assim, principalmente em coxa, que fica com aquele aspecto irregular, fica com aspecto craquelado. Então, incomoda muito. Inclusive, a questão da flacidez, né, é um efeito colateral, digamos assim, de uma perda importante de peso, né, em todos os pacientes. E muitas vezes a gente precisa colocar isso para o paciente no começo do tratamento. Nem sempre só assim, a gente vai oferecer a perda de peso, o paciente vai ter uma perda de peso satisfatória, mas pode ter a insatisfação depois com a flacidez. E aí é quando entra a plástica. Mas né? a plástica aumentou muito. O número de cirurgia, assim, depois da caneta, aumentou demais por conta de flacidez. Por conta né, em relação... Que seja paciente magrinha mesmo, que às vezes tem só a tecnologia para fazer ou não. A gente já parte para cirurgias maiores, como lifting de braço, que antes a gente fazia muito no pós-bariátrica, a gente voltou a fazer bastante. Lifting de coxa também, que né, era uma coisa muito mais restrita ao pós-bariátrica. A abdominoplastia cresceu muito, que já tem aquelas pacientes que já tinham flacidez, mas tinham um acúmulo de gordura que dava aquela preenchida, e no emagrecimento veio a flacidez mais importante. Então, realmente, a plástica aumentou de novo por conta da caneta. Mas eu acho isso ótimo, né? Que bom que a gente pode depois tem esse recurso da plástica, né? E assim, por mais que a flacidez incomode, a flacidez não aumenta o risco de doença, o risco cardiovascular, o risco de desenvolvimento, né, de diabetes, hipertensão.
resolveu a gordura, a gente pode, né, para o paciente que está incomodado do ponto de vista estético, e em mãos de bons cirurgiões, eu tenho... Nossa, fico tranquila de indicar, né? Mas mexe muito com o emocional do paciente, A né? indicação no momento certo, né, Claro. também. Porque quando ainda está no processo de perda, não estabilizou, né? O paciente, quando começa a estabilizar ali o peso, eu falo, olha, pode até já passar em consulta com o cirurgião plástico, mas ainda não é o momento, né? A gente recomenda aí uma estabilização do peso de pelo menos 6 meses, né? Para poder ser submetido à cirurgia. Que bom que você falou desse assunto, porque na bariátrica a gente tinha muito, né? Isso. Quando eu posso fazer pós-cirurgia bariátrica? A gente esperava pelo menos aí 1 ano, né? Da estabilização do peso pós-cirurgia. E a caneta é igual. É isso que você falou. Não adianta fazer uma cirurgia mamária, ficou lindo, tudo, e ela perder mais 10 quilos. Né? Em menos de 3 meses, a mama está no chão de novo, e novas cirurgias e tudo mais. Então, o ideal é que a paciente, né, estabilize, espere ali entre 6 meses a 1 ano dessa estabilização. A caneta é um pouco mais fácil, porque é diferente da cirurgia em si, né? Que é uma cirurgia, então a gente não sabe muito quando vai acontecer, né? Esse momento da estabilização. A caneta é um pouco mais fácil porque ela é regulável, né? Então você sobe, desce conforme a necessidade. Agora, precisa de uma estabilização, com certeza, para não ter perda e insatisfação. Sim, sim. Mas é isso, né? O quanto o paciente ele tem uma mudança em relação à parte emocional, como ele se vê no espelho, né? O quanto isso influencia na qualidade de vida, na felicidade, né? Quando a gente pergunta ao paciente, está feliz? Muito feliz, né? E realmente a cirurgia vem para dar aquele plus, né? Para chegar realmente naquilo que ele desejava, né? Que é um corpo melhor. A autoestima é uma coisa muito importante, né? Muito. E eu acho que anda junto, né, com essa perda de peso, assim. Acho que por isso que muitas pacientes vêm usando de uma forma até indiscriminada, mas porque realmente está muito ligada à felicidade. E a gente está num momento, né, da moda, da paciente bem magra, né, da Bruna Marquezine, daquelas pacientes bem magras. Então, e ser bonito ou não, isso daí, enfim, cada um tem o seu ponto de vista, mas estamos nesta fase, né? Da mama menor, da paciente mais slim, da paciente mais magrinha, do músculo aparecendo mais. A gente vem andando com essa moda, né? A gente só tem que tomar cuidado, assim, uma coisa que eu tenho visto que nem sempre, né, o peso tá ligado ali à felicidade. Eu vejo, assim, pacientes que às vezes perdem muito peso e ainda não está feliz. E pacientes que perdem pouco peso e já se sentem muito bem, porque está mais assim, a vida Ativo, melhorou, né? mais ativo, mais funcional, né? Com certeza. E quando há muitas vezes assim, uma busca incessante por um resultado que é acima do que precisa, ou quando a gente recebe pacientes que realmente não têm nada a perder. Porque uma coisa eu dizer assim, olha, esse é o seu peso ideal, mas eu sempre pergunto, qual é o peso que você se gosta? Se esse peso está ali dentro de um valor aceitável, né? O seu peso ideal é 60, mas eu quero pesar 55, eu me sinto bem. E com 55 é um peso normal, eu vou incentivar que essa paciente chegue no peso dela. Agora, se ela me fala de um peso muito abaixo, ou ela está se enxergando muito maior do que aí a gente tem que estar muito atento para transtorno alimentar, distúrbio de imagem, né? E por isso eu digo que sempre, assim, o tratamento da obesidade, o tratamento do sobrepeso, o tratamento do peso é muito bom que seja feito de forma multidisciplinar, né? Avaliação psíquica, acompanhamento nutricional, ter um profissional, né, da educação física para ajudar nesse processo. E a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes uma pessoa ela já tem ali um transtorno e com a medicação ela fica mais exposta ainda a ter a grande consequência aí, né, de um transtorno de imagem, abrir um quadro ali que estava ainda quietinho. Né? É muito importante. Esse é um ponto importantíssimo mesmo, Ju, que
Eu vejo muito no consultório, né? Eu vejo muito distúrbio de imagem, eu vejo muito paciente que realmente não se vê, não se enxerga como ela realmente está. E esse acompanhamento multidisciplinar é muito importante. O difícil é a gente sugerir. Eu acho que quando a gente vem num tratamento de obesidade, é muito mais fácil. O duro para mim, assim, quando eu percebo isso, eu vou levando a paciente numa forma que eu vou sentindo até a sugestão. Para ela não sentir isso como uma agressão, no sentido, ai meu Deus, sim, nossa, tá sim. achando que eu sou louca, ou coisas assim, que elas, às vezes, quando a gente pontua, elas se chocam, né? Mas esse é um fator muito importante que eu vejo com frequência também. Ju, para a gente finalizar, né, qual conselho você daria para quem está pensando ou que está começando o tratamento com o uso das canetas anti-obesidade? Acho que assim, o principal conselho é procurar um profissional, um médico, que pode ser endocrinologista, ou que seja algum médico realmente especializado, que saiba conduzir a obesidade de uma forma muito responsável, né? E Isso é sempre importante. procurar esse acompanhamento, né? Não buscar ali a receita pelo Instagram, não comprar medicamento pela internet, né? Com as canetas, eu sei que muitas vezes o custo ainda é um fator considerável para muita gente, mas não expor a sua saúde ao risco de comprar medicamento falsificado, né? Enfim, buscar realmente, porque o remédio, ele age no corpo todo e isso não é isento, né, de riscos. A gente pode ter... Eu já vi pacientes assim que compraram por conta, usaram doses altíssimas sem necessidade, de forma errada e Desidratação, passou pancreatite, por um né? susto assim. Então, eu acho que o mais importante é procure um profissional habilitado para te ajudar. E nunca é sozinho, né? É isso, é um acompanhamento multidisciplinar, né? Ele Sim. vai precisar de um acompanhamento de várias especialidades para alcançar um objetivo. E isso precisa ser com uma orientação, com certeza. Ju, foi um prazer, adorei esse assunto. Tenho É. certeza que a gente ficaria muito mais tempo Com aqui, certeza. Esse porque assunto. caneta tá em alta, né? Não, e é um assunto que eu lido diariamente e que eu gosto muito. Eu acho que é muito bom, assim, mudou o cenário, a realidade dos nossos consultórios. Hoje, eu Obesidade, ter né? essa ferramenta para oferecer para um paciente que precisa perder peso e que já teve tantos... já chega assim frustrado, né? Frustrado com tantas... Reganhos, até reganhos, né? pós-cirurgia bariátrica, né? Com traumas de efeitos colaterais de medicamentos que usou no passado, né? Então, eu fico muito feliz de ter hoje essa ferramenta e que venham outras. A gente tem aí várias canetas para serem aprovadas e que chegarão, inclusive canetas que vão tentar... que já tem estudo para tentar segurar essa perda de massa muscular. Aí vai ser, assim, É um mundo sucesso. infinito, né? Sim. Depois da primeira caneta, acho que nunca mais a gente vai viver sem a caneta. Mas graças a Deus elas só vão evoluindo, principalmente nessa questão da massa muscular, né? É uma nova era, né? A gente fala, as canetas representam a nova era do tratamento da obesidade. Que bom, né? Isso. E que bom que elas chegaram. Acho que a gente não pode focar nos malefícios, porque elas têm muitos benefícios. Eu falo isso para as pacientes, elas falam, doutor, mas tudo bem eu usar a caneta? Ah, tudo bem, contanto que você esteja em acompanhamento, quem sou eu, né? Eu seria até hipócrita se eu não falasse que é muito legal, é muito bom, mas tem que ter um motivo, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um preparo por trás do uso da caneta, porque não é só usar a caneta, né? Muito bom, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada ter você aqui. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito bom. Esse foi o episódio do Pele Papo e Ponto. Não deixe de deixar o seu like. Encaminhe esse vídeo para qualquer familiar, amigos que estejam usando a caneta e que precisam de mais orientações sobre esse assunto tão importante e relevante para todo mundo. Até mais.